Bom dia, manhã de 2 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 914. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 28, lemos: Em verdade vos digo que alguns atos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como é que é? Alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino? Como é que podemos harmonizar isso? Jesus prometeu que ele voltaria em tempo de vida de seus discípulos. Vamos à solução dessa dificuldade. Depois de referir-se à sua volta com grande poder e glória, a fim de julgar o mundo em justiça, no versículo 16, 27, o Senhor acrescentou: Em verdade vos digo que alguns atos que aqui encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Com essas palavras, aparentemente, o Senhor se referia a alguma fase preliminar de sua volta, em vez do período final, o clímax do seu retorno, que será sua vinda com os gloriosos anjos do Senhor. Essa manifestação preliminar aconteceria antes da morte de alguns daqueles que ali estavam ouvindo a sua voz. Há 3 prováveis cumprimentos disso. O primeiro possível teria sido a gloriosa transfiguração no cume do monte, descrita logo em Mateus 17, 1-8, quando Moisés e Elias apareceram a Jesus e com ele falaram sobre sua morte e ressurreição, Lucas 9, 31. Em certo sentido, Jesus apareceu a Pedro, Tiago e João em sua glória celestial como fundador do reino de Deus, mas a principal ênfase está na sua partida, no seu êxodo, verso 31, em vez de seu retorno, e esse acontecimento dificilmente poderia ser o cumprimento do qual o Senhor tinha em mente. O segundo cumprimento possível teria ocorrido por ocasião da poderosa descida do Espírito Santo sobre a igreja por ocasião do Pentecostes, Atos 2, verso 2-4. Jesus havia prometido aos seus discípulos, durante seu discurso no cenáculo: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, João 14, 18. O Senhor disse isso logo após de haver falado da iminente concessão do Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. É evidente, então, que Jesus desejava dizer que haveria de voltar para eles como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. No verso 23, ele acrescentou essa confirmação adicional: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Visto que foi por ocasião do Pentecostes que o Espírito Santo veio com poder miraculoso sobre os quase 120 discípulos que haviam estado orando juntos e manifestado, mediante o dom de línguas, como que de fogo sobre suas cabeças, e capacidades de proclamar o Evangelho, é evidente que Cristo voltou para os seus seguidores no Pentecoste, mediante o Espírito Santo. Assim é que o Senhor não deixou seus discípulos órfãos, mas verdadeiramente voltou para eles. Essa compreensão é reforçada por Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso não poderia referir-se ao aparecimento físico, corpóreo
de Cristo, mas antes a habitação e conquista do coração de um crente cujo interior converteu-se realmente ao Senhor pelo poder transformador do Espírito Santo. Portanto, essas palavras só podem significar que quando o Espírito Santo entra no coração de um pecador regenerado, é o próprio Cristo que vem a ele como Salvador, que nele passa a habitar como seu Senhor. Inúmeras pessoas que ouviram a promessa de Cristo, registrada em Mateus 16, 28, receberam o privilégio de ter essa experiência, de modo que, nesse sentido preliminar, Jesus voltou para elas durante sua vida terrena. Uma terceira possibilidade de cumprimento pode ser o acontecimento do ano 70 depois de Cristo, quando o templo em Jerusalém, que deixara de ser necessário, foi destruído pelos romanos sob a comanda do general Tito. A própria cidade que deixara de ser santa ou rejeitara a Cristo em 30 depois de Cristo, chamando pela morte dele na cruz, foi totalmente demolida no sentido de que a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém foi cumprida. Mateus 24, 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 2 e Lucas 19, 43, 44. Poder-se-ia dizer que ele voltou para aplicar o julgamento sobre a cidade que havia presenciado seu assassinato judicial, mas nesse caso dificilmente se poderia afirmar que o esplendor da glória de Cristo foi revelado ao poder imenso de seus santos anjos. Sua glória e poder manifestaram-se indiretamente quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Portanto, a destruição de Jerusalém é menos provável como cumprimento do que a descida do Espírito Santo. Então, a maioria crê que a volta de Jesus para eles estaria relacionada com a descida do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.